São 5h06 agora. Karen Lemos tem informações ao vivo de São Paulo sobre as declarações do presidente Donald Trump em Davos. O que ele falou sobre a Groenlândia, Karen? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Débora, Carol, também para os ouvintes. Antes de falar de Davos, deixa eu só registrar aqui uma informação de última hora, tá? O presidente Donald Trump disse que chegou a um acordo preliminar que atende às exigências dele em relação à Groenlândia. Na rede social Truth, ele explicou que por causa desse acordo, que foi discutido com o secretário-geral da OTAN, os Estados Unidos não vão mais impor novas tarifas aos países europeus que se posicionaram contrários às ambições de Trump de anexar a ilha dinamarquesa. Trump disse que em uma reunião com Mark Rutte, que é o chefe da OTAN, foi definida a estrutura de um futuro acordo em relação ao futuro da Groenlândia e de toda a região do Ártico. Não entrou em detalhes, né? Ele acrescentou só que, caso concretizado, esse acordo vai ser excelente para os Estados Unidos e também para países da aliança, da OTAN. O americano concluiu dizendo que, com base nesse entendimento, não vai impor tarifas. Essas tarifas estavam programadas para entrar em vigor no dia 1º de fevereiro. Agora sim, falando do discurso que ele fez mais cedo em Davos, Trump descartou o uso da força por parte dos Estados Unidos para obter a Groenlândia e afirmou que apenas os americanos são capazes de defender a ilha. Eu tenho grande respeito pela população da Groenlândia e pela população da Dinamarca, mas cada aliado da OTAN tem a obrigação de ser capaz de defender seu próprio território. E o fato é que nenhum país ou grupo de nações está em posição de garantir a segurança da Groenlândia fora dos Estados Unidos. Nós somos uma grande potência, muito mais forte do que as pessoas até entendem. A gente descobriu isso 2 semanas atrás na Venezuela. Nós provavelmente não vamos conseguir nada a não ser que eu decida usar força excessiva, mas eu não vou fazer isso. Eu não preciso usar força, eu não quero usar força. Os Estados Unidos só estão pedindo por um lugar chamado Groenlândia. O presidente americano ainda criticou a Dinamarca, país que detém a soberania da ilha, chamando a nação de ingrata por ter uma dívida com os Estados Unidos ainda da época da Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, a Dinamarca foi defendida pelos americanos nesse período. E uma curiosidade, né? Trump falou Islândia durante 4 vezes quando queria se referir à Groenlândia no discurso em Davos. Isso porque ele quer muito a ilha, né, Débora? Impressionante isso. Agora, qual foi a reação, hein, Karen, dos líderes europeus a essa fala de Donald Trump? Pois é, imediatamente teve reações. A Dinamarca se manifestou aí através de alguns ministros do governo, dizendo que a fala do americano é positiva até em termos isolados, especialmente porque ele diz que não usará a força militar. Trump disse isso, né? Apesar disso, eles defendem que isso não muda o fato de que ele parece determinado a assumir o controle do território, que preocupa muito a Dinamarca. E aí, depois desse discurso do Trump, o Parlamento Europeu, que se reuniu para discutir principalmente essa crise, decidiu suspender análise e trabalho sobre o acordo comercial do bloco com os Estados Unidos por tempo indeterminado. A decisão estava sendo discutida em meio às críticas e ameaças dessas tarifas que Trump prometia impor contra países da Europa. Agora, resta saber se isso vai mudar com esse recuo de Trump. Trump acabou, né, de anunciar esse recuo a respeito das tarifas. Então, a gente está acompanhando se o Parlamento Europeu vai ter um outro entendimento, né, já que essa decisão se baseou nas ameaças dessas tarifas. Débora. Obrigada, Karen, pelas informações. Então, portanto, as declarações que Donald Trump fez durante o discurso em Davos e agora essa atualização que foi feita pelas redes sociais, pela rede social, de que Trump avançou num acordo envolvendo a Groenlândia. Só que a gente não sabe quais são os termos desse acordo, né? Os detalhes não foram divulgados, porque são muitas questões envolvidas, né? Tem questão estratégica, segurança, tem a autonomia da Dinamarca, muita coisa em jogo. Vamos ver se nas próximas horas, né, Carol, a gente consegue ter acesso aos detalhes desse acordo. Uma coisa que não faz o menor sentido, né, Débora? Porque os Estados Unidos já tinham um acordo com a Dinamarca. Se fosse pela questão da defesa, eles podem instalar bases militares. Inclusive, tinham bases na Groenlândia que foram desativadas nos últimos anos pelos próprios, né, pela decisão do governo americano. Então, não faz sentido nenhum.
O Trump hoje fez esse discurso, né, arrefecendo um pouco, dizendo que não pretendia usar força, mas distribuiu críticas, criticou o primeiro-ministro do Canadá, que ontem fez um discurso super forte. A gente vai seguir de olho aí com as repercussões a respeito desse assunto.